Oi, Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo aqui na nossa live com o professor Max. Flavinha. Vamos aguardar o Max também a fazer a entrada dele. Já está a postos, segundo ele, né? A nossa live com meu grande amigo Max. Aguardando o pessoal entrar mais um pouquinho. Vamos ver esse horário lá do Paraguai, se está funcionando também, né? Que o Max está lá no Paraguai. Max já está na área. Vamos colocar o Max aqui já ao vivo conosco. Vou deixar você fazendo as lives depois, Luiz, tá bom? Fala, Max, meu grande amigo. Fabinho. Tudo bem, Beleza? Tudo jóia. Saudade, pô. Muito bom. Verdade, o pessoal E aí aí? tá entrando aos pouquinhos aí para assistir a nossa live de hoje, né? Tudo bem, Massa. Alba, Fabi? Muito bom. E Eu, Fabi, Andréia. Andréia. Tem uma turma aí. Tô mandando aviãozinho aqui para uma turma. Mas não deu tempo de mandar para todos. A minha expectativa é que o Paraguai todo pudesse estar te vendo hoje, né, cara? Fala, Que engraçado. Mas pelo Vou mandar visto aqui você ficou muito tímido. Você não deve ter mandado pro pessoal todo lá do Paraguai, né? Para poder te assistir. Tô mandando. Show de bola. E aí, meu querido, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. Peraí, deixa eu ver como é que eu... Peraí, que eu tô meio atrapalhado aqui. Aí. Tudo bem, tudo tranquilo. Diretamente do Paraguai? Tô aqui no Paraguai, tô aqui em Ciudad del Este. Cidade del Este, grande cidade. É a fronteira, né, com Foz do Iguaçu. Eu já tenho... É muito interessante, porque assim, a gente roda, né, a gente acaba voltando, né, porque eu morei aqui na década de 80 e começo da década de 90. Meu pai trabalhou na obra da Itaipu, então eu morei no Paraguai. Bacana, né, cara? Eu morei no Paraguai e inclusive do lado do hospital onde eu faço práticas agora, e assim, na época nem tinha hospital, enfim, é muito interessante você ver isso depois, né? E aí você volta, quando vê você está de volta no lugar. É programação, né? Isso, o mundo dá voltas que a gente não espera, né? Jamais. Exatamente. O Max é um grande amigo meu, eu não lembro quantos anos tem a nossa amizade, fala Paulinho, mas são muitos anos mesmo, que eu e o Max nós nos conhecemos aí nessa beira de piscina, em recreação. É uma história bonita a nossa amizade também. Eu não tenho ideia, Max. Não sei se você tem ideia de quantos anos já nós nos conhecemos. Eu sou péssimo. Eu lembro exatamente, porque eu comecei a fazer personal do Arthur lá no Caiçaras. Isso, do Arthur Moedo no Caiçaras. Isso me lembro, aí. À noite. E aí, de cara, a gente já teve empatia, né, afinidade, e aí você foi o primeiro empreendedor no Rio, falar, cara, vem trabalhar comigo, CLT e tal. Eu falei, uau, esse cara aqui é diferenciado, preciso ficar com ele. Só que na época não coincidiu da gente estar junto, porque eu já estava fazendo outras coisas e tal, mas isso marcou muito na minha carreira. Então, eu tenho uma lista, né, de top 10 aí, que são mais de 10 profissionais de educação física que eu tenho muita gratidão
e que foram muito importantes na minha carreira, e você está nessa lista aí. Ô, meu querido, muito obrigado, muito obrigado. E você está na minha lista assim, de amigos do peito, assim, que eu posso contar também para qualquer hora, referência também no trabalho, né? E legal. eu vou te contar um segredo também em relação à nossa live de hoje, né? Para você e para todo mundo agora, que não vai ser mais segredo, né? Primeiro lembrar pro pessoal que a nossa live de hoje vai estar salva lá no nosso canal do YouTube, na Saúde Aquática. Depois a gente vai divulgar aí no nosso Instagram da FFS, lá no IGTV, na nossa fanpage também, tá em todas as mídias, né? Porque senão a Luísa vai brigar comigo se eu não lembrar de falar isso, né? Mas na hora de te convidar, né? Que para mim é uma honra ter você aqui também, a gente fazendo essa live de hoje. Na hora de pensar no tema, né? Porque eu já venho te acompanhando nas redes sociais antes da pandemia, né? Eu falei, cara, o Max é um exemplo para nós todos do andarilho do professor da educação física. É um cara que nunca desistiu. Ele tá bem no local e não está satisfeito. Ele vai e muda para outro, e vai mudando, e vai mudando. E isso é muito legal, né? Porque eu acho que hoje, né, essa geração que está se formando, né, e até os já formados, né, eles não têm essa garra, né, em relação a ter essa coragem de mudança de comportamento, de sair da zona de conforto, de sair desse quadrado, né? E nós que somos mais da antigas, né? Nós somos mais guerreiros, e você é um exemplo em relação a isso, né, cara? E obrigado. Aproveitando esse gancho, cara, faz a sua apresentação pra gente, que a sua história é linda, muito bonita, e você sabe que sou um admirador seu, né? Obrigado, Fábio. Obrigado. Bom, eu sou profissional de educação física, né? Fiz até curso técnico de 2º grau em educação física. Barra do Piraí tinha esse curso técnico. E aí eu comecei fazendo recreação em Hotel Fazenda. E do Hotel Fazenda eu tive a oportunidade de ir para a capital, no Rio de Janeiro, e fazer faculdade de educação física. E aí logo no primeiro período, no agosto de 95, eu já consegui um aluno de personal training, que foi o Arthur Amoedo. E aí foi onde eu te conheci também. E aí já tive que começar a aprender a fazer avaliação física, prescrição de treinamento. E aí eu fiquei nessa recreação de personal training de segunda a quinta e recreação de sexta a domingo. E por aí já foi mais de 25 anos. Nessa época você já estava na Fazenda Ribeirão? Não, nessa época eu trabalhava no Hotel Fazenda Arvoredo. Eu fui pro Ribeirão no ano 2000. Verdade, Desculpa, era do Arvoredo. Manda ver aí na tua timeline. Era do Arvoredo. E aí depois disso, eu montei a empresa Alfa Mais, que virou história aí na região, né? A gente conseguiu fazer bastante eventos, enfim, eu criei alguns métodos de trabalho, fui para a Disney, fiz especialização na Disney em entretenimento e tal. Me lembro e como você disse, eu nunca tô satisfeito, né? Aí com 40 anos eu falei, eu vou fazer outra faculdade. E me deu um estalo, falei, vou fazer psicologia ou fisioterapia para eu associar essa coisa dos cuidados com as pessoas, né? Então eu já estava aqui em Foz do Iguaçu fazendo uma consultoria, porque assim, a especialização na Disney me gerou outro tipo de trabalho que já foi um grau acima, um andar acima, que é a consultoria de entretenimento. Então a gente tinha uma equipe de recreação e aí eu passei a treinar outras equipes de recreação nos resorts pelo Brasil. E aí essa consultoria aqui em Foz do Iguaçu, acabou o contrato e eu gosto muito de Foz do Iguaçu. Aí o Michel, que entrou agora, participou desse momento. Eu falei assim, cara, eu não quero voltar para o Rio, eu quero ficar aqui em Foz do Iguaçu, eu gosto dessa cidade. É uma cidade muito próspera, enfim. E aí resolvi ficar. Mas não tinha o contrato da consultoria estava acabando já, não tinha nenhuma pretensão de continuar. Falei, vou virar a mesa agora, quero fazer uma outra faculdade, quero começar a fazer o que eu já fazia. Eu tive a experiência como preparador físico no Flamengo, né?
Então também trabalhei aí na Gávea, comecei como estagiário e depois o professor Arli lá do vôlei batalhou para a minha contratação, isso foi muito bom. E aí comecei a trabalhar voluntariamente aqui no time de basquete de Foz do Iguaçu, né? Passei em 2014 trabalhando como voluntário, e em 2015 rolou a contratação, aí eu falei, eu quero fazer outra faculdade. Eu falei, vou fazer fisioterapia ou psicologia. Aí eu fui pesquisar valores, né? Porque eu sempre tive que trabalhar para poder pagar a faculdade e tal. Aham. E aí os valores estavam na média aí R$1.000. Vamos colocar aí como supondo. E aí eu falei, putz, vou pensar para ver se dá, se o orçamento dá, né? Vou fazer uma conta aqui, eu estou no momento de transição e tal. E aí apareceu no meu Facebook, assim, ó, medicina em Ciudad del Este. Né? Aí eu falei, cara, olha, meu propósito é cuidar de pessoas. Eu gosto disso, eu lido muito bem com as pessoas, você sabe disso. Na recreação a gente aprende a lidar com as crianças, com os pais, com os funcionários do hotel, com os donos dos hotéis. Então tem gente bacana, tem gente chata, tem gente... Mas você aprende, cara, é uma escola, recreação é uma escola. Eu falei, cara, eu gosto de cuidar de gente. Eu falei, por que não fazer medicina? Mas medicina são 6 anos, você está com 40 anos. Eu falei, que se dane, eu vou emburacar nessa ideia aí. É um projeto. E hoje eu estou no 6º ano, terminando o projeto já. Quer dizer, agora a gente está parado aqui no Paraguai, o Ministério da Saúde realmente suspendeu todas as aulas, né, coletivas, inclusive os médicos internos também não podem ir para os hospitais, só médicos residentes e médicos mesmo. Então eu estou aqui em casa, no online aqui, recriando novamente, né? Já na verdade, ajustando o que eu já... Fabinho, assim, tendendo à pediatria e medicina do esporte, justamente porque assim, eu não quero e nem vou deixar para trás todo esse lastro da educação física, toda essa experiência que eu tive como educador físico. Então a ideia é conectar as duas coisas, ou um centro de especialidade pró-saúde, alguma coisa que as pessoas se sintam bem e cuidem da saúde através do exercício físico. Sim, porque assim, completamente. Qual foi a grande nós somos promotores da saúde também, né? Então... Isso. E qual foi a grande sacada ao longo porque eu vou para o hospital voluntariamente desde o 2º ano. Né? No 2º ano você ainda não tem muita prática e tal, mas eu sempre fui desenrolado, falava com os professores, professor, posso ir lá no seu plantão, ajudar, ficar lá aprendendo, observando? E os caras sempre me apoiaram e eu sempre fui, né? E aí, desde o 2º ano, eu vou para hospitais. E o que eu percebi? Que como educador físico, é muito melhor a gente ajudar essas pessoas, porque quando ele chega lá no hospital precisando de ajuda, porque a saúde dele já está debilitada. Então eu falei, cara, como médico, eu vou também orientar a pessoa a não chegar no hospital ou numa consulta clínica, porque ela precisa estar fazendo atividade física, porque aí ela não vai precisar ir para o hospital, consultar médico, porque ela vai sempre estar com a saúde em dia. Cara, faz muito tempo, eu não lembro a última vez que eu fui no hospital fazer consulta por causa de saúde, resfriado, então... Não tem essa lembrança. Então, assim, por quê? Porque eu estou sempre ativo, fazendo exercício, me alimento bem, hidratação, limãozinho de manhã, todas essas coisas. Ontem a Flávia postou um negócio interessante sobre a Lua. E aí, realmente, a gente tem que estar conectado com esses negócios. A gente precisa entender. Eu aqui nessa quarentena, aqui no Paraguai, é bem rigoroso, tá? E aí eu tenho caminhado aqui no terraço e tem tido noites estreladas lindas. E isso faz um bem assim para mim. Putz, que bom. Como eu agradeço de estar aqui bem, com saúde. Então, provavelmente, respondendo a sua pergunta, ou pediatria ou medicina do esporte, para poder pegar o gancho educação física e medicina. Que legal, cara.
Parabéns. Não sabia que você já estava assim, tão próximo de virar o Dr. Max, né? Já. Poxa, que legal. Isso só ratifica o que eu falei no início, né? De você ser nosso andarilho aí da educação física e também um exemplo que para mostrar para qualquer um, cara, que quando você quer mudar, né, não tem idade, é um desafio, vamos correr atrás disso, né? O Max perdeu um pouquinho aqui o contato, mas vamos correr atrás, né, para a gente poder... voltou, Max. Vamos correr atrás para a gente voltar a tentar realizar os nossos sonhos. E é o que você está exatamente fazendo e saindo para um outro campo, né? Apesar de ser da medicina, mas pensando em fazer um elo, né, no que você tem da sua expertise na educação física junto com a medicina. Isso eu acho fantástico. Mais uma vez, parabéns, meu querido. Obrigado. E eu sempre, conforme eu te falei, né? Eu já acompanhava você um pouquinho no Facebook, agora que eu estou me interagindo melhor com o Instagram, né? E sempre via que você já fazia alguns comentários, alguns vídeos no Face. Como estava sendo isso antes e agora na pandemia para você, esse mundo virtual? Me conta aí um pouquinho do antes e do depois agora. Assim, ó, eu já venho há 2 anos criando essa presença online, né? Mas com a ideia de trazer para o offline. Então, você faz uma atuação online, você mostra para as pessoas quem você é, o teu histórico, você bota a cara, né? Você tem que realmente se mostrar, é uma vitrine. A gente está aí agora, por exemplo, ontem você fez uma super live com o Bernardinho, né? Fez com a Flávia, fez com a do marketing lá, que está no exterior, que eu esqueci o nome dela. A Luiz. A Luíse. Fez com o TT. Que está nos assistindo. Uhum. Então, assim, ó, é exposição. A gente precisa agora usar esse veículo. Agora não, né? Eu já venho usando esse veículo, né? Facebook, Instagram, para poder expor a minha parte profissional. Então, eu divulguei muito a minha natação, divulguei muito a preparação física do basquete. Se você for no meu Facebook, tem muito material lá, vídeo, no Instagram também. E aí eu fui criando essa presença online para justamente trazer alunos para o offline, presencialmente. Esse foi o primeiro movimento. Só que agora mudou, né? Agora não tem presencial. A quarentena aqui começou no dia 11 de março. A minha temporada de natação, ela vai de novembro a fevereiro. Essa foi a 5ª temporada. Na primeira temporada você me ajudou, mais uma vez, sempre, né? Olha, Fábio, eu lembro que eu apresentei um projeto, estou pensando em fazer isso aqui. Você até se prontificou, se ofereceu para vir, né, ajudar e tal. Isso foi muito bom. E aí o meu projeto de natação vai de novembro a fevereiro. Só que esse ano, essa temporada foi muito boa mesmo. Não sei se é porque 5 anos a gente vai ficando mais maduro, a coisa anda melhor. Então, tanto do ponto de vista de gestão, dos alunos conseguirem alcançar os objetivos dentro da natação, sabe? Fizemos um bom planejamento, a equipe de professores muito boa, e isso ajudou. E aí, no final da temporada, que era fevereiro, a gente encerra com o Festival de Natação. O Festival de Natação foi o auge, assim, foi muito bom. E aí, os pais perguntando, e aí, vai continuar a natação? Não vai continuar? Vai continuar? E estava muito calor. E ainda está um pouco calor. Agora esfriou um pouco mais. Aí eu falei, vamos estender, vamos até o final de março. E aí, cara, no dia 11, decreta a quarentena. Então, me pegou de surpresa também, né? Como todo mundo, né? Você e aí e o mundo. Falei, cara... E aí eu já saí pensando, falei, o que eu posso fazer? E aí eu tô aqui quebrando a cabeça, mas hoje em dia o normal é online, né? Não é mais o offline, né? Não tem opção do offline. É verdade. A gente tem que se adaptar.
Exatamente, essa é a minha próxima pergunta para você, né? Todos nós tivemos que nos adaptar, assim, muito rápido a essa nova realidade virtual, né? Me conta como é que foi esse teu processo de adaptação, porque até então você usava o mundo virtual, o mundo digital, para propagar, né, o teu serviço, mostrar quem era o Max, o que é que o Max faz, e trazer esse aluno, esse cliente, após a imagem, né, no digital para o presencial, para você poder ministrar suas aulas. E hoje, né, está sendo um processo totalmente inverso, né? Temos que trabalhar no mundo digital, no mundo virtual, né? E no meu caso, ainda é pior, né? Conforme eu falei ontem, né? O meu especificamente é água. Para levar isso para o mundo digital, impossível, no meu modo de entender. Até estou vendo assim, algumas pessoas fazendo alguma coisa, mas é só para fazer alguma coisa mesmo. Porque, na verdade, para ter alguma validade, zero. Me conta um pouquinho aí, como é Pois que foi é. essa sua adaptação aí de sair dessa parte, né, de mídia, de informar para a prática mesmo. Como é que você se adaptou a É isso? isso. Não, então, na verdade, eu venho me adaptando, né? Não, não estou, Exatamente. não estou É totalmente verdade, é adaptado, né? verdade. Porque assim, ó, eu fazia lá as informações no online para trazer, para vender a natação, trazer o aluno para a natação presencial. Eu fazia informações no online para mostrar o trabalho com a preparação física no basquete, para mostrar o trabalho como personal trainer. Só que agora eu preciso fazer o online para poder trazer o aluno online. Então eu estou em experimentos. Há 2 semanas atrás eu fiz 2 semanas para pessoas maiores de 40 anos que encontram-se sedentárias e destreinadas. Em qual Aí fiz duas plataforma que semanas. você fez? O Zoom? Eu usei o Facebook mesmo. Ah, o Eu Facebook. fazia aulas ao vivo. Ao vivo no Aulas ao Face. vivo. Uhum. Ao vivo no Face. Por quê? Qual foi a minha ideia? Eu fiz uma comparação, tá? No Instagram eu tenho 2.500 seguidores, no Facebook eu tenho 5.000. Então, essa foi a minha lógica, mas não tem muita lógica isso, mas o meu raciocínio foi esse. E, cara, internet tá aí livre, é para testar, sabe? Ontem você estava entrevistando o Bernardinho, hoje você está me entrevistando, eu também tenho como chegar. As pessoas, a internet te dá esse acesso, sabe? Te dá essa oportunidade de mostrar quem você é, as suas capacidades. Aí eu Verdade. fui, testei esse público no Facebook. Foi um público meio morno para frio, porque adulto que não praticava exercício e nessa quarentena tá mais difícil ainda de praticar. Pode ser que ele volte e já existem pesquisas já falando que realmente depois da epidemia muita gente vai voltar, vai procurar academias por uma questão de saúde e principalmente academias de natação. Beleza, mas agora, nesse momento, eles não vão mudar esse hábito, ok? Então, esse público que eu testei, 40 mais, maiores de 40, sedentários, não foi tão quente, foi morno para frio. Aí, essa semana, eu estou testando lá o Teen Class, que são as aulas para pré-adolescentes e adolescentes. E aí, Eu vi essa cara, eu chamada. estou sentindo morno para quente, porque é uma necessidade dos pais. As crianças estão em casa com a videoaula o dia inteiro, postura cifótica, né? Sedentarismo, fica gordinho, barrigudinho, come, videogame. Então está sendo uma necessidade, uma dor que eu consigo resolver através do exercício, conversa. E a chamada você está fazendo no Face e no Instagram? Não, aí agora eu estou direcionando tudo para o Instagram. Aí o que eu faço? Tudo que eu publico no Instagram, eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V e jogo no Facebook. Uhum. Mas para ampliar mais a audiência. Quando imagem, assim, eu ainda compartilho no status do WhatsApp. Então eu uso essas 3 mídias, mas a primeira mídia de entrada é o Instagram. Então eu direciono tudo para o Instagram.
Então, e assim eu vou... Agora, o interessante da internet, que você falou aí, como é que está sendo a adaptação, é que você cria um produto que você pode vender para 100 milhões de pessoas. Então, esse aqui é o grande lance, né? A escalabilidade do negócio. Então, na piscina eu vou conseguir ter 12 alunos. Se eu monto um produto ProSwim, ProSwim é a marca, mas Pro Natação, beira d'água, que o cara vá lá com uma videoaula e assista, pessoas no mundo inteiro podem comprar. Mas você acredita nisso pós-pandemia? Acredito sim. Porque tem muita gente que não tenha... Por exemplo, os meus alunos de personal, vamos usar aí, a gente falou do Arthur, né? Sempre tiveram um perfil que nunca gostaram de ir à academia. Eles sempre preferiram o personal em casa. Então, aquela linha executivo, médicos, advogados, que não querem ter esse tipo de... não querem mais estar na aglomeração. Isso desde 95. Eu já sempre trabalhei assim. Todos os meus clientes. Cara, dá para contar quantos clientes, sei lá, se foram 5 clientes que eu atendi em academia, foram muitos. Os outros sempre foram fora. Então, assim, vai existir mercado. E na internet, se você escolher bem o nicho de mercado, né? Vamos supor, eu agora estou direcionando para o teen, né? Para o público teen. Tem teen no mundo inteiro. Quantos milhões, né, de pais precisam, né? A gente lembra aí como é que era o meu trabalho lá com o Felipe, com a Fabi, né, na recreação. Então, eu consigo ter essa visão e entender bem o adolescente e me comunicar com o pai, né? Porque é a pessoa que é importante saber. E aí, ó, Fábio, estou trabalhando assim com ele e tal. Então, eu acredito, eu estou apostando muito no Team Class. Nesse período, né, da paralisação de março até agora, em relação aos alunos que você já está trabalhando de forma virtual, qual o feedback que você está tendo em relação a esse trabalho? Eles estão aceitando? Falam que ainda é meio esquisito? Como é que você está tendo de feedback? Se você já teve algum feedback nesse sentido? Todos estão gostando, justamente, o feedback é justamente esse, dos pais. Meu filho está fazendo muita videoaula, tem dia que tem videoaula o dia inteiro, uma criança de 11 anos passa o dia inteiro assistindo videoaula pelo Zoom, porque naquele dia a escola tem aula o dia todo, sabe? E não tem nenhum trabalho ergonométrico para a criança. Então ela fica ali o dia inteiro no computador, mal levanta, sabe? Para fazer xixi. Então, os pais estão retornando, o feedback está sendo muito positivo. Está valendo a pena as aulas, estou gostando muito. Enfim, tem alunos de grupos especiais, né, que é a parte com alguma comorbidade, diabetes, enfim, obesidade. Então, isso está sendo ótimo, porque eu consigo realmente entrar e me conectar com a criança. Porque eu sou um professor meio chato, né? Tradicional, né? Eu vi lá você falando lá com o Tony, né? Que ele não dá tempo de pensar nas coisas, porque você está sempre exigindo. Eu falei, cara, essa é a minha escola. Enfim, é isso. A gente é professorzão mesmo, de tradição mesmo, de disciplinador, de dar exemplo. Se precisar, eu sei que você vai entrar lá na água, vai fazer um método com certeza, com ele. Exatamente. Entende? Em cima desse teu planejamento de team, o Matheus está fazendo uma pergunta aqui, acho que eu dei seguimento ao nosso roteiro. Ele quer saber como é que você tem estruturado essas aulas de teams, se você tem cobrado valores para essas aulas, se os valores que variam muito do que é online para o presencial, você está tendo alguma variação em relação ao valor? Caso você cobre, né? Ou se é um projeto inicial sem cobrança. Não. Comecei gratuitamente. E, na verdade, eu ainda estou com 2 semanas gratuitas, mas antes de começar gratuitamente, eu já tinha 2 alunos pagantes. Uhum. Fiz essa classe gratuita. Hoje entrou mais uma aluna de personal, mas eu ainda joguei ela para esse grupo, para ela me conhecer e ver como é o trabalho.
Então você precisa entregar muito conteúdo gratuitamente. Então, primeira coisa é, esquece cobrar de primeira. O valor do personal... Isso você está falando agora nesse cenário pandêmico, né? No cenário pandêmico. Ok. No cenário pandêmico. Desde o dia 11 de março para cá, que foi como eu parei de atender presencial. Perfeito. Os valores que eu cobro, é óbvio, não é o mesmo valor do personal presencial, mas é também um valor considerável, porque você está entregando valor, não financeiro, mas você está entregando saúde para a pessoa, você está fazendo um atendimento personalizado, mesmo que seja pelo Zoom. Tem o seu tempo de dedicação, planejamento, ele perguntou do planejamento ali também. Né? Então, assim, basicamente, Team Class, você tem que se preocupar com o desenvolvimento deles. Então, é psicomotricidade, maturação óssea, tem que saber se é pré-púbere, pós-púbere. Então, você tem que estar atento a essas questões fisiológicas e direcionar o trabalho. Né? Preparação física para criança. E ludicidade, interação, sim. Fazer a criança o tempo todo estar se divertindo. Hoje eu dei uma aula, cara, com toalha. Aqui, tá aqui a toalha. Eu acabei de dar aula. Tava dando aula antes de entrar. E, cara, tinha uma brincadeira de bater a toalha no chão. Martelada, galera, martelada. Neguinho se amarrou, cara. Foi muito bom. Que nem então, a gente faz com o macarrão com a turma da Hidro. Martelado. Enfim. Liberar essa energia, né? Exatamente. E qual o feedback que você está tendo em relação a esses responsáveis e até mesmo os adultos que você está dando essas aulas virtuais, em relação do que eles pensam, se isso é só um momento nesse cenário pandêmico que a gente está usando esse mundo digital, esse mundo virtual como ferramenta, ou eles acham que isso deve continuar posteriormente como mais um plus, né, mais um serviço a ser oferecido? Eu, falar por mim, tá? A gente não tem ideia de quando isso vai acabar. Não, mas eu sei. Fala por você e também em relação aos teus clientes. Eles te dão esse feedback? Não pensaram nisso. E, na verdade, eles estão aqui no Paraná. Não pensaram. Porque eles estão fazendo porque está em quarentena, não pode sair de casa. Aí aqui no Paraguai tem processo de retomada, né? Tá tudo parado também. Aqui está parado, retomou semana passada com uma... como é que eles falaram? Quarentena inteligente. Então, alguns setores podiam voltar a trabalhar, os carros, rodízio de placa de carro. Então, eles voltaram pouco. Mas as academias e os clubes, só dia 15 de junho que está programado para voltar. Mas também não quer dizer que vai voltar. Chegando um dia que vai voltar. Então pode ser que no dia 15 de junho mude essa história. Porque o Paraguai, dessa maneira, está conseguindo controlar muito bem, né? A questão da pandemia. Então eles não estão, os clientes não estão muito, como é que eu posso dizer? Pensando lá na frente. Eles estão simplesmente fazendo as aulas. Entendi. Não comentaram se vai continuar, se não vai continuar. Mas assim, eu pretendo continuar, mesmo que seja como um bônus. Gente, vai fazer aula comigo presencial 2 vezes na semana e uma vez na semana vocês vão ter lá a videoaula lá para fazer. Uma videoaula, não vai ser ao vivo, você vai deixar uma videoaula. Ou ao vivo. É que a videoaula, as aulas gravadas, facilita também a escalar o produto, né? Então, só que são menos motivantes, né? Essa é a diferença. Né? O presencial, o ao vivo ali é outra coisa. É o que eu estou sentindo com os adolescentes agora. Entendi. E posterior a isso, né? Se a gente já começou esse assunto, mas agora vamos começar a falar muito mais sobre ele. E aí eu vou botando umas pimentas em cima do seu comentário.
Você acha que isso é um novo nicho que está surgindo para nós, profissionais de educação física, né, no caso, e não só para nós, mas com outros segmentos também no mercado fitness, ou é só uma tendência do momento da gente conseguir manter essas pessoas próximas da gente, a gente não ficar no esquecimento, ajudar essas pessoas a se movimentarem, né? Porque não tem só o aspecto financeiro, tem um aspecto que eu falo muito nas nossas lives, da corrente do bem, cara, de você querer ajudar o teu próximo, né? Eu sei que você é assim, eu sou assim, graças a Deus eu conheço muitos amigos que são assim também, não só na área da educação física, mas em outras áreas também. Como é que você está vendo isso, meu querido? É. Tendência Fábio, ou um nicho novo? cara, é uma tendência e você precisa encontrar qual é o seu nicho. Porque vamos levar aí para... Vamos pensar aqui no personal, né? No meu caso. A tendência realmente é as pessoas irem para o online por alguma necessidade de tempo ou por hábitos que já adquiriram. Principalmente agora, no meu nicho que eu estou testando e já estou vendo, porque na verdade assim, ó, não é que eu estou testando, eu tenho muita experiência com criança e adolescente. Você sabe disso, essa história, esse meu histórico, mais de 25 anos trabalhando com essa turma em recreação, os próprios Sim. filhos do Arthur, Personal Children, aquele projeto que eu fiz para a Bodytech lá do Personal Children em 2003, que foi o maior sucesso. Enfim, então eu já tenho essa experiência. Só que eu estou voltando agora para o team, voltando com eles. Então, esse é o meu nicho de mercado. E essa galera está muito online. Eles estão acostumados com as ferramentas. E assim, às vezes mais que eu até, se bobear. Com Porque eles certeza, não dominam. tenha dúvida Eles disso. dominam eles dominam a tecnologia, sabe? Então, a aula pelo Zoom para eles, de boa, eles fazem, se adaptam, coloca a câmera lá e vai fazendo. Então, tem sido muito bom. Então, eu acredito que é uma tendência eles se... Me Como é fala que eu para a posso gente poder dizer? conversar melhor, qual é essa faixa etária que você está vendo esse nicho para você trabalhar? Só para eu poder entender melhor e 10 a começar a botar 14. uma pimenta aí, 10, 10 a 14? 10 a 14. Foi a faixa etária que eu escolhi para atuar, que é o pré e o início da adolescência ali. Para que nós todos, né, que estamos seguindo essa live, dá um conhecimento para a gente. Alguma mudança cultural desse adolescente paraguaio para o brasileiro? Ou processo de maturação igual, mesmos procedimentos? A cultura realmente afeta, não afeta? Dá uma pincelada rápida aí para a gente entender isso tudo. É igual, Fábio. Só a diferença é que eu vejo que aqui no Paraguai, os adolescentes ainda são mais tradicionais, assim, com algumas questões de família, alguns valores familiares. Ok. A gente aí no Brasil, a gente perdeu muito, né? A coisa do pai estar presente, até por causa de trabalho, né? Da mãe estar mais presente, então todo mundo trabalha, o adolescente se vira praticamente, ele mesmo esquenta comida no micro-ondas e tal. Aqui não, aqui ainda tem um pouco dessa cultura familiar muito presente ainda, né? Enfim. E eu sinto isso, e os adolescentes respeitam muito os professores. Aqui no Paraguai, os professores são muito autoridades, assim. Então eles chamam, ô prof. E não é só o adolescente não, tá? O pai, todo mundo. As pessoas só me chamam de prof. Prof. Max. Então essa coisa do respeito e as tradições, assim, ainda é muito presente aqui no Paraguai. Isso Então vamos é bem botar uma bacana. pimenta aí na tua ideia. Eu me lembro, né, agora recentemente, né, muito mais do Felipe do que a Fabi, que está aí nos assistindo, que é sua fã também de recreação, né? Ô, Fabi, E eu me lembro da faixa etária do Felipe, de 10 a 14, e obviamente dessa faixa etária atuando nas nossas aulas de natação. E hoje eu consigo entender um pouco mais, eu não sei se você concorda ou discorda, e os nossos seguidores também que estão nos assistindo. Essa faixa etária, ela tem vários focos
no mesmo momento, né? É uma faixa etária assim explosiva, né? Ela que faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, e não consegue ter um poder de concentração assim tão grande. E pelo menos a nível aqui de Brasil, essa é a característica. A minha pergunta para você, ainda em cima do que nós estamos conversando sobre o nicho, você não acha que é muito mais fácil, né? Os pais retornarem presencialmente com essas crianças, porque nós temos um controle melhor e maior, tanto na parte didática, como também na manipulação de movimentos, né, de habilidade motora, do que eles ficarem digitalmente acompanhando você numa aula e, de repente, eles se perderem por foco, por concentração? Isso vai depender da minha relação com os pais e com o adolescente, né? Desculpa. Porque se o adolescente vir para a aula e ele me conhecer e entender qual é a dinâmica da minha aula, ele vai fazer, porque ele vai gostar. Presencial ou virtual, tu está falando? Virtual ou presencial. Mas nesse caso, respondendo a sua pergunta, virtual, né? Que é o termômetro que eu já tenho sentido. E é o feedback que os pais estão me dando. Mas agora é uma necessidade. Uma necessidade. Não tem escolha. Depois vai ter. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero ver. E aí agora mas agora é a minha oportunidade de fortalecer essa questão virtual, né? Depois seria um grande laboratório, mais ou menos isso. Porque depois eu crio Depois eu crio uma outra estratégia para poder reter esses alunos, né? Virtualmente. Então, virtualmente. Mas está sendo muito positivo, assim, talvez, porque assim, esse nicho, por exemplo, eu tenho alunos que não faziam atividade, já estavam, mesmo antes da pandemia, não estavam fazendo. Estavam sem fazer nada. Estava sem fazer nada. Porque o adolescente, na verdade, a maioria não quer fazer nada. Então, essa conexão é com os pais, que o pai fala, levanta aí, cara, levanta do sofá e vai fazer a aula. Vamos que está na hora da sua aula. Então, eu acho que essa conexão é entre o professor e o aluno, mas também entre o professor e os pais, porque os pais também precisam meio que exigir, né? Você não tem que querer, vai lá fazer. Sim, mas lembrando também que os pais, nesse momento, não são todos, mas a grande parte está em casa. Depois não vai estar em casa, né? Para ajudar nesse processo, né? Aí até lá a gente criou algum mecanismo para poder manter essa fidelidade ou essa assiduidade. Enfim. O Matheus está aqui nos perguntando, né? Vou deixar você responder primeiro, depois eu vejo, mediante ao tempo, que é cruel no Instagram, né? Eu ainda tenho mais umas perguntas para fazer para você. Vocês acham que após essa pandemia, o que era feito de forma online pode acabar e se tornar presencial? Olha, eu acredito que não, porque o que já estava tendo online já estava estabelecido, e as pessoas já estavam consumindo, né? Já existem produtos aí do fitness, da área fitness, com mais de 10 anos já. Tem gente que lançou produto digital em 2010, pra você ter uma ideia. Hoje, claro, as coisas vão se aprimorando, né? Então, tem muita aula que você compra, e é uma sequência de aulas, e aí você vai ver. Cara, isso aí... Então, eu acredito que não vai... O online não vai desaparecer. Matheus, eu vou dar uma posição um pouco diferente do Max, né? Eu acredito que há uma inversão para poder te dar essa resposta na sua pergunta. Nós sempre tivemos as nossas atividades presenciais que se tornaram virtuais, né? E não a online que pode acabar para se tornar presencial. Então, a gente trouxe o presencial para o virtual, né? E desse virtual, aí sim, eu não sei mesmo te dizer, se nós voltamos para o presencial, até por N necessidades, né, de correções,
o social, o próprio social, que mesmo que a gente esteja no mundo virtual, é diferente do presencial, e isso faz uma diferença enorme em qualquer faixa etária, né? E nós vamos sentir muitas saudades em relação a isso, de você voltar também por essa questão social, de você ver pessoas novamente ao seu lado. Então, eu acredito, né, nesse momento, Matheus, que o digital haverá uma ferramenta, uma opção exatamente que o Max falou, que aí eu ratifico o que ele falou, de uma pessoa que naquele momento não tem como ir à academia ou fazer uma atividade, vai usar uma ferramenta digital para suprir aquela deficiência dele de poder ir no local presencial. E acredito que as academias, de uma forma geral, que conseguirem suprir, né, essa ausência, né, vamos supor, eu tenho uma reunião de emergência de meio-dia 1, que é a hora que eu malho. Mas eu tenho de umas 2 livres. Mas não dá tempo de eu ir na academia e voltar. Mas dentro do trabalho onde eu tenho um espaço. Então eu vou acessar essa aula virtual com o meu personal ou dessa academia. Vou fazer a minha atividade, serviço que hoje não existe, né? E pode ser criado através dessa pandemia, e vou fazer minha atividade virtual. Mas eu, Fábio, acredito que o presencial ainda vai voltar com muita força, e nós vamos ter uma ferramenta a mais, que é o virtual. Massa, interessante. Meu pensamento do cenário no momento dentro da área, né, o Marcos, dentro da educação física, porque em outras áreas, né, está crescendo muito, muito. Aí eu já acho diferente. Eu vou dar um exemplo da psicologia, já acho diferente. Muita gente se tratando, né? Muita gente através do online, e que não tem tempo de ir numa consulta, que agora está conseguindo fazer, né? Então, eu acho que depende do setor, né? A minha resposta está setorizada para as atividades físicas e educação física, mas eu acredito que em várias áreas isso vai crescer demais, demais. Mas se você conseguir fazer com que seu aluno tenha essa mudança comportamental e entenda que a mudança dele para melhorar a saúde dele não depende, tá, diretamente de você, depende dele, porque na verdade é ele que tem que sair para se exercitar, é ele que precisa se mexer para poder melhorar a saúde, com as orientações nossas, isso vai continuar. Max, mas isso é nossa eterna busca. Eu estava vendo Foi quando, cara? Foi alguma live que eu queria falar? Não, foi a minha live com a Flávia. Nós temos hoje, não sei se vocês que estão nos seguindo, e o Marcos também sabe desses números, nós temos hoje, a nível de Brasil, 47% a 50% de pessoas ociosas, sem fazer nenhuma atividade. E eu não estou falando de academia, porque ele considera o simples fato de você dar uma caminhada, de você pedalar, de você fazer uma atividade intensa dentro de casa em relação à limpeza, né? E esse número, voltou, Marcos, esse número é monstruoso. Você tem metade da população ociosa, sem fazer nada. Então, a nossa ideia de promoção de saúde, né, como educadores físicos, que é o que nós realmente temos que mostrar o que nós somos, né, no meu modo de entender, ainda está muito distante de nós conseguirmos pegar esse público para a gente. Mas, Max, eu queria saber, né, que o tempo está voando, a gente só tem aqui 11 minutos, eu queria saber qual a sua visão para retomar. É terrível, né, cara? Quando o papo é gostoso, quando o papo é bom, e uma pessoa maravilhosa como você, é triste. Eu fico aqui mediando as nossas perguntas e olhando pro raio daquele cronômetro lá. Podia ser 1h30, 2, fácil, né? Qual a sua visão para a retomada das atividades? Me fala. Olha, a OMS tem um dado, né, que para voltar à normalidade geral no planeta, 5 anos. Tá? Isso aí é a normalidade. Você nem fala isso, que a gente tem que pensar em outra profissão. Você aceita
ajudante aí como da medicina. Não, mas tá lá. Tá. Alguma coisa, faxineiro, alguma coisa assim, cara, ser secretário. Fala isso não, 5 anos, pelo amor de Deus. É um dado, é um dado. Mas assim, ó, a minha previsão aqui é que realmente dia 15 de junho, agora, a gente já consiga voltar com algumas medidas. Por exemplo, Foz do Iguaçu, que é uma cidade que está aqui na fronteira, que é no Brasil, as academias já estão funcionando com algumas medidas. A academia de natação, por exemplo... A sua natação volta também ou não? Só na outra não, temporada? Porque só na outra temporada. Eu tive que encerrar, porque aí, aqui nesse já vi... gap você faz o quê? Personal trainer? Personal trainer, exatamente. Ok. E estudo, né? Quer dizer, teoricamente iria estudar, agora eu estou só em casa, mas sim. Estudando em casa, mas não tendo prática. Então a previsão é 15 de junho. Uma coisa, as academias de natação aqui em Foz do Iguaçu já voltaram a funcionar. E aí uma piscina com 8 raias, eles colocam 4 alunos pulando uma raia. Não pode usar o vestiário, o aluno já tem que vir de casa já trocado. Então, com aquelas regras que aí até você citou aí, que a também já preparou um documento, né? Parece que um procedimento operacional padrão. Exatamente. Para isso. Então, assim, voltando às atividades, abrindo 15 de junho, eu também vou voltar a ter a presença dos personagens presenciais. Só que é o que eu falei, é a previsão do Ministério do Paraguai, só que ainda não tem, até lá muita coisa pode mudar, então a gente ainda não sei. Mas a previsão, data mesmo, é 15 de junho. É isso. Entendi. E eu acredito, não sei como é que você pensa aí a nível de Paraguai, eu volto a falar da cultura, né? Porque se no Brasil nós temos culturas regionais, o que fará uma diferença a nível, né, de país, né? Um país e outro país. Eu acredito que o nosso público só deve voltar assim, mais seguro mesmo, né? Primeiro no local que ela realmente encontrar essa segurança, né? E eu falei isso na live com a Flávia, que eu acho que agora nós temos que ter clientes que nos cobrem isso, né? Eu quero voltar com segurança porque você está me passando isso e eu quero te cobrar isso. Primeiro, eu acho que tem que ser por aí. E segundo, em relação até mesmo de ter uma vacina de algo que eu não me arrisco muito. Como é que está essa visão dos clientes para a retomada? Você já tem alguma noção? Alguém te fala isso? Ou você percebe o clima entre o povo aí em Foz? Como é que você está vendo isso? Na verdade, assim, ó, como pode funcionar só com 30% da capacidade, então acaba sendo, por exemplo, a natação, uma piscina com 8 raias só podem ter 4 alunos no horário. Então você reduziu aí o seu faturamento pela metade, né? Então, e as pessoas também não estão voltando muito. Então, quem está voltando é porque já entendeu que a dinâmica do ambiente, né? Já entendeu que lá está higienizado, porque eles estão indo para ver, mas muita gente está em casa ainda sem querer ainda ver essas mudanças. Então o pessoal não está indo muito. É isso que eu estou escutando e ouvindo a opinião de alguns grupos aqui que eu participo da educação física. Enfim, entendi. Mas o pessoal está mais ligado em fazer ações sociais, enfim, oferecer a questão de ajudar quem está precisando. Enfim. Eles estão mais nessa pegada nesse momento, não estão se preocupando muito lá na frente ainda com o trabalho em si. Entendi. E em relação, né, aos profissionais da nossa área, né, que mensagem de otimismo você pode deixar em relação a essa retomada, seja no campo virtual, no campo presencial? O que você pode nos deixar assim uma mensagem, né? Eu falo otimista porque a gente sempre pensa de forma otimista, né? Mas claro, você fica à vontade para dar a sua mensagem.
Eu acho assim, ó, você precisa começar a se conhecer mais, né? Aproveitar essa quarentena para perceber realmente qual é a sua missão aí, o que você está fazendo, o que você já vem fazendo há anos, porque na verdade isso é uma super pista do que você, de qual é a sua missão aqui, né, na Terra. No meu caso, ajudar as pessoas, então eu tenho refletido muito sobre isso. E testar as ideias, validar as ideias, porque hoje em dia pela internet você pode criar um produto, joga e testa. Se teve validade ou não, pelo menos você testou e saiu do mundo das ideias. Então tem que começar realmente trazendo para o online, tá? Você tem que começar a testar, fazer vídeos, gravar, perder a vergonha, falar, publicar, sabe? Eu acho que esse é o grande lance. Tem que testar, tem que ter mais audácia nesse sentido de querer validar algum produto, algum projeto social, enfim. Então é autoconhecimento, autoentendimento, para que aí você, se você tiver autoassistência, você vai poder fazer heteroassistência, né? Vai poder ajudar muito mais gente, porque você está mais equilibrado, você está mais organizado, seus pensamentos. Não sei, acho que é nessa linha aí, é se conhecer mais para poder ajudar mais pessoas, né? Nesse momento de pandemia, que, por exemplo, uma coisa que a gente não fazia e todo mundo tem feito muito são as ligações, né? Pega o telefone e liga para uma pessoa, faz uma videochamada. Eu fiz isso com um monte de primos, amigos. Já eu tenho feito, eu sempre faço agora, desde a quarentena, que começou a quarentena, eu tenho ligado para as pessoas. E aí, tá tudo bem? Manda áudio, que seja, mas dá uma olhada na agenda, assim, vê aquelas pessoas que você não fala há muito tempo e manda uma mensagem. Isso já é um ponto, né? Você já começa a se sentir melhor. Legal. Enfim, é isso. Querido, queria te agradecer muito esse tempo disponível aí de você dividir toda a sua experiência, todo esse know-how que você tem, né? Volto a falar quem não escutou no início. Você é um exemplo para todos nós, que nós nunca devemos ficar dentro do nosso quadrado, da nossa zona de conforto, sempre buscar novas ideias, novos projetos. E isso é que falta muito hoje, né? Não só do pessoal das antigas, né? Porque nós somos, eu acredito que nós temos essa capacidade, né? De sempre buscar correr atrás disso, seja de que forma for, mas nunca desistir. E principalmente servir de exemplo para essas pessoas, né? Que estão se formando agora, como a minha filha, praticamente, que está se formando agora também, como outros que já estão no segmento, mas assim, há 2, 3 ou 4 anos, né? E realmente, pessoas como você, cara, a gente tem que bater palmas, né? Principalmente nessa... é verdade, cara, eu falo de coração. Você tá fechando uma faculdade de medicina, rapaz. Quem é que pensa, né? A pessoa fala assim, cara, tô muito velho para isso, tô assim, tô assado. Em nenhum momento, eu nunca te vi na vida você falando isso. Pelo contrário, entendeu? Então, é um exemplo, Max. Você é um exemplo mesmo. Legal, a ser, assim, notado. E eu, como sempre, bato palmas para você, meu amigo. Muito obrigado, tá? Por todo esse carinho. Muito obrigado pela nossa amizade, que sempre foi sensacional e continuará por muitos anos, se Deus quiser. E agradeço a todos aí que pôde nos seguir, escutar essa pessoa maravilhosa, que é meu amigo Max Duarte. Lembrando que vai estar gravado lá no GTV. Os seguidores do Max também, que quiser olhar, tá tudo lá direitinho. Vai estar no nosso canal do YouTube, do Saúde Aquática. E no Instagram, na nossa fanpage. E vamos acompanhar também mais uma pessoa excepcional para a gente acompanhar. Qual é o seu Instagram? Fala rapidinho antes que a gente seja cortado. Personal Max Duarte. Personal Max Duarte. E no Face, se a gente quiser acompanhar também?
Personal Max Duarte. Max também. Duarte, tá. E no Posto Ipiranga também, personal. Personal Max Duarte. Querido, ó, beijo aí no teu coração. Beijo. Tudo de bom. Muito obrigado para quem nos assistiu, tá bom? Valeu, Amanhã pai. a live com Fabiano e Felipe, hein, Max? Não perde não, hein? Os dois vão Excelente. aí para falar da juventude aí. Valeu. Muito bom. Beijão. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.